Após a primeira sessão com o teu paciente, você já teve aquela sensação de que tem um quebra-cabeça na tua mão e você não sabe nem por onde começar? Você fica em dúvida se o paciente tem depressão, ansiedade ou até mesmo um transtorno de humor. Acontece que muitos clínicos travam porque tentam adivinhar qual é o diagnóstico do paciente. Hoje, nesse vídeo, eu vou te apresentar um roteiro com 7 passos que vão facilitar o teu processo de identificação de diagnóstico do teu paciente. Vamos então direto ao objetivo e eu vou apresentar aqui na tela para ficar mais claro e mais didático esse vídeo. Bom, a primeira parte do nosso processo diagnóstico é o que chamamos de coleta de dados. Aqui consta a história da doença atual, a história de saúde mental, o histórico pessoal e social desse paciente, a história familiar, os sintomas físicos e o exame do estado mental. Bom, eu já falei aqui num vídeo no canal um pouco sobre entrevista inicial. Essa coleta de dados aqui você vai coletar da seguinte forma, por meio da entrevista inicial com o teu paciente, por meio da entrevista com terceiros, escola, família, esposo, esposa, filhos, enfim. Diversas formas você pode coletar aqui com terceiros algumas informações sobre o teu paciente. Outro fator aqui para a coleta de dados, quando se trata principalmente dos sintomas físicos, resultados de exames de imagem e laboratoriais. Isso ajuda você aqui nesse processo. Também tem os testes psicológicos e algumas informações que podem constar já no prontuário do paciente. Se você atende em um hospital ou em alguma clínica multidisciplinar ou interdisciplinar, pode ter alguns outros profissionais que já atenderam o teu paciente, então aquelas informações também são extremamente úteis para o teu processo inicial aqui, que é a coleta de dados. Então, coleta de dados é nosso primeiro ponto. Coleta de dados não é só conversa e não tem como você seguir esse roteiro sem antes passar por essa etapa. Em seguida, você vai passar pelo processo de identificação das síndromes. O que é isso? Bom, ao invés de você ter aquela lista imensa de sintomas, você agrupa esses sinais, esses sintomas que você identificou e coletou no decorrer da entrevista inicial. Porque se você tentar sair direto da coleta de dados e ir para a identificação do transtorno, vai ser um processo árduo e cansativo e talvez você possa errar muito feio na identificação do diagnóstico. Então, voltando aqui, você categoriza os sintomas, os sinais, o funcionamento disso por meio das síndromes, ou seja, síndrome depressiva, síndrome ansiosa, síndrome psicótica, enfim. E aqui está o pulo do gato. Não coloque uma síndrome só. Liste várias possíveis síndromes que você identificar por meio da lista de sintomas que você coletar ali do paciente. Em seguida, aqui tem outro fator bem importante, que é o nosso terceiro passo, é o diagnóstico diferencial. Isso aqui é um fator importantíssimo que muitos clínicos acabam deixando de lado ou não levando em consideração. O diagnóstico diferencial consta em uma lista de possíveis diagnósticos baseado nas síndromes que você identificou. Então aqui você coloca todos os possíveis diagnósticos, mesmo que não bata 100% aqui no primeiro momento, mas você faça uma lista. Lembrando, o diagnóstico diferencial ele precisa e deve ser abrangente. Não precisa você se limitar aqui a uma quantidade. Aqui eu coloquei o A, B e o C, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Pode ser uma lista com 4, 5, 6, 8 tipos de diagnóstico, não tem problema. Esse próximo ponto aqui é libertador. Você não vai conseguir tratar todos os transtornos de uma só vez. Então você vai separar um transtorno, um diagnóstico para avaliação e tratamento posterior. E normalmente aqui vai ser o diagnóstico que mais faz sentido para o paciente, mas principalmente o que mais traz prejuízos para aquele paciente. Em seguida, você vai avaliar as comorbidades. Raramente um paciente vem puro com apenas um diagnóstico. Então, você avalia as possíveis comorbidades que esse paciente possa ter. Então, outros tipos de diagnóstico, como o B e o C. Essa etapa aqui é importante você organizar a ordem de importância desse diagnóstico e principalmente, como eu falei, não só a importância, mas o tanto quanto esse diagnóstico interfere na vida do paciente. E o nosso sexto passo é
a verificação, ou seja, você verificar com precisão se realmente esse diagnóstico está certo. E aqui tem alguns fatores. Bom, se esse paciente não respondeu ao tratamento, você recebeu então novas informações, informações recentes sobre esse paciente, teve novos resultados de exames laboratoriais e de imagem que não faça tanto sentido com esse diagnóstico aqui, mas principalmente esse primeiro ponto aqui, né? O paciente não ter respondido bem ao tratamento, ao protocolo de tratamento que você trouxe para esse diagnóstico, se torna então extremamente importante você reavaliar todo o processo. Entenda, o diagnóstico, ele não é uma sentença. O diagnóstico é um processo vivo, ou seja, novas informações podem surgir, você pode identificar novos fatores, coleta de novos dados podem fazer com que você, sim, necessite você reavaliar um diagnóstico. Às vezes você vai receber um paciente já com diagnóstico. Mesmo você recebendo um paciente já com diagnóstico, é importante você seguir esse roteiro aqui também. Mas me conta, quais desses passos aqui você tem maior dificuldade quando você está passando por um processo diagnóstico com o teu paciente? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, um abraço para você e até o próximo vídeo.